Boa noite, meu nome é Tarcísio, sou acadêmico do primeiro período de odontologia aqui no Centro Universitário Unidocto e hoje eu vou estar falando a respeito do neurocrânio e viscerocrânio. Bom, aqui a gente tem o neurocrânio, que constitui a parte superior do crânio e ele é formado pelo frontal, os parietais na região esquerda e direita e também temos o occipital. Bom, a sutura lamboide é a sutura que une o occipital e os parietais. A sutura que une os parietais ela é conhecida por sutura sagital, que parte o crânio. Essa sutura. E também a gente tem aqui a sutura coronal, que é entre o frontal e o parietal. Os parietais, no caso, né? Bom, aqui dentro a gente tem também o esfenoide, que ele é o osso famoso conhecido como morcego ou asa do morcego, enfim. Tem o etimoide, que é essa região aqui atrás das narinas. E tem também aqui os temporais, temporal direito e o temporal esquerdo. Bom, esses são os ossos que constituem o neurocrânio. A partir daqui eu vou estar falando a respeito do viscerocrânio, que são os ossos da face. Então vamos lá. Aqui no viscerocrânio a gente tem os nasais. Aqui na região inferior a gente tem as conchas nasais, que seriam esses aqui, azulzinhos. A gente tem também aqui o vômer. A gente tem o maxilar direito e esquerdo. Temos também o zigomático direito e esquerdo. Os lacrimais que ficam nessa região aqui, são esses ossinhos verdes. Temos também a mandíbula, que é a região inferior. E temos também os palatinos, que ficam abaixo ou dentro, né, da boca, na região inferior. Bom, dando continuação aqui, eu vou estar falando a respeito dos ossos do quadril. Então vamos lá. Os ossos do quadril, o quadril, na verdade, ele é constituído por 3 ossos. São eles o ilho, temos aqui o pubis. Essa região aqui entre os pubis, ele é chamado de síntese púbica, é uma fibrocartilagem. E temos também o isquio, que é esse osso aqui na região inferior. Olá, meu nome é Matheus, sou acadêmico do primeiro período do curso de odontologia do Centro Universitário Docto, de Teófilo Otoni, e hoje venho apresentar para vocês a anatomia da coluna vertebral. A coluna vertebral é composta por 26 ossos e é uma estrutura curva e flexível. Bom, pessoal, já estou aqui com nossa coluna vertebral, né? Como vocês podem ver, a coluna vertebral ela faz parte do esqueleto axial, junto com o crânio e com a caixa torácica. A coluna vertebral ela é dividida em segmentos, a parte cervical, né? A primeira parte de cima, né? Logo após vamos ter que a parte torácica, né? Da nossa coluna vertebral. E logo abaixo vamos achar aqui a lombar. Bom, o primeiro segmento da nossa coluna vertebral vai ser a coluna cervical. Ela vai possuir 7 vértebras. A primeira vértebra vai ser o atlas, a segunda vai ser o axis e as outras vão ser numeradas perspectivamente como C3, C4, C5, C6 e C7. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a parte torácica, né? Ela possui 12 vértebras que são numerados de T1 a T12, T1, T2, T3, T4, T5, T6 e assim respectivamente. Bom, pessoal, o terceiro segmento da nossa coluna vertebral vai ser a região da lombar, que vai ter o total de 5 vértebras, que vai ser nomeado de L1 ao L5. São 5 vértebras e vai ser nomeado de L1 ao L5, L1, L2, L3, L4 e L5. Pois bem, pessoal, entre todas essas 24 vértebras, nós vamos ter os discos intervertebrais. Deixa eu dar uma aproximada para vocês verem. Vamos ter aqui os discos intervertebrais, tá vendo? Eles são responsáveis, né, por estar aí conectando as nossas vértebras, né,
Eles são de fibrocartilagem, são feitos de fibrocartilagem e vai estar aí, né, amortecendo o impacto, serve para dar estabilidade também para a nossa coluna vertebral, para o corpo humano. Bom, nós estamos aqui com a vista anterior da nossa coluna vertebral, que no caso seria como se um ser humano tivesse de frente, né? Agora nós vamos mudar para a vista posterior dela, para a gente observar um pouco melhor aqui o nosso sacro. Esse aqui é o sacro, galera. O sacro, ele é constituído de 5 vértebras, mas elas são fundidas, então se torna apenas um osso. E todas essas 5 vértebras do sacro vão ser nomeadas de S1 a S5. S1, S2, S3, S4 e S5. Bom, pessoal, e também não podemos esquecer do cóccix. O cóccix, ele é a união de 4 vértebras, né, que vão estar formando apenas um osso. Algumas pessoas podem ter menos, né, pode ter 3 vértebras aí do cóccix e algumas podem ter 5. Isso aí varia muito, mas geralmente são 4 vértebras assim, fundidas que vai formar o cóccix. Bom, galera, agora eu vou falar sobre um dos principais, né, acidentes ósseos aí da nossa coluna vertebral, que vai ser o processo espinhoso. O processo espinhoso, ele nada mais é do que uma protuberância posterior do arco vertebral, utilizada para a fixação de músculos e ligamentos. Certo, pessoal? Nós também vamos ter o processo transverso, né, que também é um acidente ósseo aí da nossa vértebra, e ele vai projetar-se lateralmente a partir do arco vertebral e também é utilizado para fixação de músculos e ligamentos. Certo, pessoal? Ainda em acidentes ósseos, agora nós vamos falar sobre o forame vertebral. O que é o forame vertebral? Ele vai ser uma abertura no centro de cada vértebra, formando o canal vertebral, por onde passa a medula espinhal. Certo? Agora a gente vai falar sobre o corpo vertebral. O corpo vertebral, ela é a parte mais volumosa aí das nossas vértebras, né? E ele vai estar suportando o peso aí, né? E trazendo estabilidade. Vai proporcionar estabilidade e suportar o peso corporal. Vamos ter também as facetas articulares, que são superfícies articulares, né, nas vértebras adjacentes, formando as articulações facetárias, que permitem os movimentos entre as vértebras. Tá, pessoal, e agora para encerrar aqui os nossos principais, né, um dos principais acidentes ósseos, acidentes anatômicos aí da coluna vertebral, vou falar sobre o arco vertebral. O que é o arco vertebral? O arco vertebral é uma estrutura óssea que se projeta posteriormente a partir do corpo vertebral, protegendo assim a medula espinhal. Oi, meu nome é Luiz, sou acadêmico do primeiro período de odontologia da rede Docton de Teoflotone e hoje eu vou apresentar as costelas. Bom, as costelas fazem parte da caixa torácica, que é do esqueleto axial, e no total a gente tem 24 costelas, 12 de cada lado, tem o manúbrio, o corpo externo e o processo tifoide. Bom, a gente tem 7 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. As verdadeiras estão ligadas por meio de uma cartilagem, costais ao externo, cartilagem costais e alinas, e as falsas estão indiretamente ligadas ao externo, e as flutuantes não estão ligadas. Olá, meu nome é Jean, eu sou acadêmico do primeiro período do curso de odontologia do Centro Universitário Docton de Teoflotone. Hoje venho apresentar a anatomia do húmero, da escápula e da clavícula. Esse aqui é o húmero direito, assim como os seguintes ossos, eles são dos membros superiores e do esqueleto apendicular. Vou mostrar alguns acidentes ósseos. Aqui se encontra a cabeça do húmero, aqui em volta o seu colo anatômico, aqui podemos observar o seu tubérculo maior, o tubérculo menor e o sulco intertubercular. Aqui podemos ver o seu epicôndilo lateral, o seu epicôndilo medial, aqui a fossa coronoidea, fossa radial, o capítulo, a tróclea, e virando aqui a gente pode observar a fossa do olecranon. Essa aqui é a escápula direita. Eu vou falar alguns acidentes ósseos dela. Aqui se encontra a fossa subclavicular, aqui a fossa
espinhal, a fossa supraespinhal, aqui o tubérculo deltoide, aqui a espinha da escápula e aqui é o acrômio, que é a parte mais alta. Virando aqui temos o processo coracoide, temos a cavidade glenoide ou glenoidal, aqui temos o tubérculo supraglenoidal, o tubérculo infraglenoidal. Aqui temos a margem lateral e a margem medial. Temos aqui também o ângulo inferior, o ângulo superior, a margem superior e aqui a incisura escapular. Estou aqui com a clavícula direita, vou falar alguns acidentes ósseos dela. Aqui se encontra a sua face articular acromial, a sua extremidade acromial, aqui a extremidade external e aqui a face articular external. E aqui também podemos observar o seu tubérculo conoide e aqui é o corpo da clavícula. Esses são alguns acidentes ósseos dela. Meu nome é Thiago Chacraguete, sou do 5º período integral. Hoje nós vamos falar dos acidentes ósseos, do rádio e da húmera. Primeiro vamos começar pelo rádio. Aqui é a fóvea articular, cabeça do rádio, tuberosidade radial, borda anterior, tubérculo dorsal e processo estiloide. Agora vamos dar continuidade ao vídeo falando dos acidentes ósseos da una. Vamos começar aqui pelo polecrâneo, a incisura radial, a crista supinador, borda interóssea. Aqui nós falamos da cabeça do una, da una, e processos esteloide e circunferência articular. Olá, meu nome é Anderson Martins, sou acadêmico em odontologia do 1º período do Centro Universitário Docton e hoje eu vou apresentar partes do sistema esquelético apendicular, em especial fêmur, patela, tíbia e fíbula. Aqui nós temos o fêmur, ele é considerado o mais longo, mais forte e mais pesado osso do corpo humano. Sua extremidade proximal se articula com o quadril e sua extremidade distal se articula com a patela e a tíbia. Aqui no fêmur nós podemos observar alguns acidentes ósseos e na sua vista anterior nós podemos observar a cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, corpo do fêmur, tubérculo do adutor, epicôndilo medial, côndilo medial, côndilo lateral e o epicôndilo lateral. Na nossa vista posterior, nós podemos observar a cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, tuberosidade glútea, linha áspera. Nós podemos observar aqui também a fossa intercondilar. Aqui nós podemos observar também, na vista posterior, o côndilo medial, côndilo lateral, o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial e também o tubérculo do adutor. Nós temos também aqui a patela, é um osso bem pequeno, de forma triangular, e anteriormente uma articulação do joelho. Na vista anterior, nós podemos observar que a extremidade proximal é chamada de base e a extremidade distal é chamada de ápice. Na vista posterior, nós temos duas faces. A face articular para o côndilo femoral lateral e a face articular para o côndilo femoral medial. Nós temos também aqui a tíbia, ela é considerada o maior e mais medial osso da perna e também serve de sustentação do peso do corpo. A tíbia se articula com o fêmur, né? E nós podemos observar aqui que na vista anterior nós temos alguns acidentes ósseos. Temos ele, o côndilo lateral, côndilo medial, tuberosidade da tíbia, margem anterior, também chamada de crista. Aqui nós temos o maléolo medial. E aqui na vista posterior, nós temos aqui
a eminência intercondilar. Nós temos também aqui a fíbula, ela é paralela e lateral à tíbia, consideravelmente menor. Diferente da tíbia, ela não se articula com o fêmur, mas ela ajuda na articulação do tornozelo. A sua extremidade proximal se articula com a tíbia e sua extremidade distal se articula com o talos. Na nossa vista anterior e posterior, nós conseguimos observar a cabeça da tíbia e o maléolo lateral. Olá, meu nome é Eric, sou acadêmico do primeiro período de odontologia aqui na Unidop. Hoje a gente vai apresentar para vocês esse trabalho do docente Marconi sobre anatomia geral. Hoje a gente vai poder apresentar aqui o esqueleto axial e apendicular. A minha parte se constitui na parte do pé, da mão e os acidentes ósseos dos respectivos pé e mão. Aqui nós estamos com o exemplar da mão esquerda, essa é em sua visão anatômica. Agora eu vou falar sobre os ossos do carpo, começando pelo dedão. A gente começa trapézio, trapezoide, capitado, amado. Aqui a gente vai ter o piramidal e o pisiforme. Aqui o semilunar e aqui o escafoides. Esses aqui são 8 ossos do carpo. Aqui nós temos o metacarpo, que são 5, começando do dedão. E aqui em cima a gente tem as falanges, que é a falange proximal, a média e a distal. Que a distal é a mais longe, que é a pontinha do dedo aqui. E no dedão nós temos uma diferença. Nós só vamos ter as falanges proximal e distal. Aqui nós temos um exemplar do pé, no qual aqui nós conseguimos ver o calcâneo, o talos e o navicular. Aqui nós vamos ter o cuboide, o cuneiforme lateral, intermédio e medial. Aqui nós temos os metatarsos. Do dedão nós vamos contar até o final, que são 5. Aqui nós vamos ter as falanges. Aqui no dedão vai ser a falange proximal e distal. Nos demais vamos ter as falanges proximal, média e distal. Como o pé e a mão não contam com tantos acidentes ósseos como os demais, húmero, clavícula, eu vou apresentar aqui para vocês uma doença que acomete o pé e uma doença que acomete a mão. Começando pelo pé, nós vamos ter a doença de Freiberg. Ela se constitui na necrose avascular da cabeça metatarsal. O que essa doença quer dizer? O uso exacerbado de salto alto e peso sobre o pé pode causar essa doença nos metatarsos do nosso pé. Ela se constitui no arroxeamento daquela área e pode ser diagnosticada através de quando a pessoa vai pegar muito peso, sentir dores naquele local, através de raio-x, e os tratamentos são mais diversos. Podem ser até cirurgia, como prótese e fisioterapia. Agora eu vou mostrar para vocês um raio-x dessa doença que acomete o pé. Aqui nós conseguimos ver nessa parte circulada aonde que essa doença é acometida e a dor que ela pode causar. Agora na mão nós vamos ter a doença de túnel do carpo. Ela se manifesta através de arroxeamento, vermelhidão, formigamento em áreas específicas da mão, como do carpo, e pode chegar até o punho e antebraço. Essa doença acomete muitos dentistas através do movimento repetitivo. Ela pode ser diagnosticada através de raio-x, ressonância magnética, e o seu tratamento não tem 100% de eficácia. Ela pode ser feita com fisioterapia e até tratamento cirúrgico. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de onde essa doença se manifesta. Aqui nós vamos ter os ossos do carpo, que ela não chega a atingir, ela vai atingir principalmente os tendões, involócrotos e o ligamento carpal transverso, no qual pode chegar até as falanges proximais, médios e distais, através de, como já dito, muitos movimentos repetitivos.